Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Professor Felipe aqui, ó. Hoje eu vou apresentar para vocês aula 1 de jogos digitais, tá? Então eu vou dar início aí para vocês a introdução de jogos digitais, tá bom, pessoal? Então, o, o conceito aí de jogos digitais. Então vamos lá. Então a concepção de jogos digitais envolve um entendimento, né, mais amplo que apenas saber do que são videogames, ou seja, jogos digitais são além de videogames, né? Então, o termo historicamente esteve limitado aos consoles e às máquinas de fliperama, tá? Então, antes da gente ter até mesmo a questão de jogos digitais, a gente tinha muito antes, por exemplo, jogos de tabuleiros, as brincadeiras, né? Que também serviram muito para a questão do que é os jogos digitais hoje, tá certo? Então, já as tecnologias digitais, elas são baseadas ali na microinformática, né? O que engloba jogos para computadores, consoles, fliperamas, smartphones, tablets e qualquer outro equipamento que venha a existir, né? Então, o termo jogos digitais ele tem aí dois sentidos, né? Então, é, vai muito daquela questão dos jogos, né? E vai muito também da questão da tecnologia que é utilizada hoje, né? Então, a gente já teve em momentos na nossa vida onde a gente tinha que jogar um jogo arcade, né? Que é o famoso fliperama. E hoje nós podemos jogar jogos via sensores, via óculos VR, né? Que hoje é pura tecnologia, não é verdade? Então, pessoal, nessa perspectiva, né? Esse termo dá maior amplitude ao objeto por vincular toda e qualquer produção ofertada, né, no formato do jogo, seja no formato de vídeo ou em outros que vierem a ser criados, né? Então, vamos combinar aqui que antigamente a interface gráfica ela não era tão assim, ela não era tão aprimorada, né? Então, tinham muitos dos jogos que mal tinham interface gráfica para você ter uma ideia, né? Então, foi de tempos em tempos e que a interface gráfica ela foi evoluindo mais e mais, na verdade. Então, como vocês podem ver aí no slide, né? Tem algumas máquinas de fliperama, né? E quem não garante também que máquinas de pibolim, sinucas, que são jogos também, né? Não foram, assim dizer. Ou até mesmo máquinas caça-níqueis, né? Que antigamente elas eram também máquinas um pouco mais mecanizadas. Hoje tem uma tecnologia também, né? Tem algo ali eletrônico, mas antigamente era bem mais manual, né? Então, pessoal, o digital no contexto da informática, digital refere-se a dígitos numéricos. Daí a tecnologia digital ser baseada na linguagem binária. Então, são números que decodificam toda a informação transmitida pelos computadores. Porém, a sequência de dados não pode ser quebrada ou perdida. Caso contrário, todo o processo é corrompido. Você já passou por situações em que um arquivo não abriu, um CD arranhou e não funcionou? Ou seja, já aconteceu por esse tipo de situação, né? Então isso ocorre devido à perca de algum dado binário nos arquivos. Então isso acontece muito comum, né, em DVDs ou CDs piratas, não é verdade? Então riscou o CD, opa, então você já se perde aquela mídia física, né? Tanto que hoje a maioria dos jogos digitais, na verdade, elas está sendo muito mais comum hoje um jogo ele vir por mídia digital e não mídia física, né? Então hoje está sendo muito comum isso, beleza? E aí microinformática, pessoal, ela é baseada no termo informática, que se refere a um conjunto de ciências da informação, como computação, cálculo, modelagem de problemas e etc. O termo microinformática refere-se aqui a processos de produção, portanto, possíveis de serem adquiridos em ambientes domésticos, como os computadores pessoais, né, que são os desktops, né, notebooks, netbooks, ultrabooks e dispositivos móveis como smartphones, tablets, nós temos também hoje smart TVs, smartwatches, né, e outras tecnologias aí que vem avançando a cada dia. Então, vou explicar basicamente aqui o conceito de jogos digitais, pessoal.
É fundamental que o desenvolvedor de jogos digitais conheça os conceitos, né, de jogo e jogo digital. Muitos autores já se debruçaram sobre esse tema. Não seria possível abordar todos eles, mas indicamos alguns dos teóricos mais importantes para quem deseja se aprofundar no assunto. Ou seja, eu trouxe aqui, né, alguns nomes, né, para que a gente possa comentar e saber basicamente o que seria basicamente esses jogos digitais, tá? Então nós temos Johan Huizinga. Então o autor Huizinga em 2007 ele defendeu que o jogo em si não é novidade, tanto na vida animal quanto na humana. Então, por exemplo, cachorros ou gatos já vivenciaram situações de jogos, e os homens vivem o universo do jogo em suas interações com outro desde seu nascimento. Ou seja, o espírito da competição, né, o espírito do jogo, né, ele vem, acho que ele vem já de genética, né? E o Zynga, ele resume as características fornecidas num jogo da seguinte maneira. Então, a gente poderia considerar uma atividade livre, né? Conscientemente tomada como não seria. É exterior à vida habitual, mas ao mesmo tempo capaz de absorver o jogador de maneira intensa e total. Então, eu acho que todo mundo tem aquele lado competitivo, né? Então, desde cedo, todo mundo tem aquela questão de ganhar ou perder, na verdade. Eu acho que todo mundo tem aí aquele pouquinho de rivalidade, né? Aquele espírito competitivo, na verdade. Então, daí o Huizinga, ele pegou esse termo, né? Então vai tanto da vida animal quanto ali da vida do ser humano, né? E de tempos em tempos essa questão ela vai sendo muito bem abordada, né? Então é uma atividade desligada de todo e qualquer lucro, praticada dentro de limites especiais e temporais próprios. Segundo uma certa ordem de certas regras, promove a formação de grupos sociais com tendência a rodearem-se de um segredo e a sublinharem, né, no caso, sua diferença em relação com o resto do mundo por meio desses disfarces ou outros meios semelhantes. Ou seja, é por isso mesmo que hoje existem pessoas que gostam de determinados tipos de jogos, existem jogos que são em grupo, jogos individuais. Por isso que hoje os esportes, as competições são muito bem vistas. Na verdade, personagens de videogame hoje são muito bem vistos, são vistos como referências também, né? Até mesmo para quê? Para que a gente possa ver aí basicamente essa questão aí do que seria basicamente um jogo digital, né? Então, só para explicar também um pouquinho também quem foi Johan Huizinga, né? Então, Johan Huizinga, ele nasceu em dezembro de 1872 em Groninga, uma província da Holanda, tá? Ele foi professor e historiador especializado em Baixa Idade Média. Então, ele também tem experiência em Reforma e Renascimento. Então, apesar de ser reconhecido por sua grande contribuição aos estados da Idade Média, por meio de produções com grande qualidade literária, Huizinga tornou-se muito famoso no Brasil e no mundo pelo seu trabalho chamado Homo Ludens, né? Ele foi preso no período da Segunda Guerra Mundial e o regime nazista e o manteve preso entre 1952 e 1945, o ano de sua morte e de seu falecimento, tá? E aí, pessoal, é interessante também que eu quero comentar também algumas características de jogos digitais, tá? Então vamos lá, a liberdade dentro e fora de um jogo, né, que é uma das principais características do jogo, que é de fato de que as pessoas podem jogar apenas aquilo que lhes interessa. Então isso ele significa que ao produzir um jogo você deve ficar atento a características importantes de seu mercado, de consumidor. Ou seja, seu jogo precisa ser jogado pelo maior número de pessoas possível, ou seja, ninguém faz um jogo e não quer que as outras pessoas joguem, tá? Então, um desenvolvedor de jogos, ele já pensa nessa questão. Então, acho que até mesmo por isso que existem grandes franquias que fizeram sucesso, né? Então, a gente pode citar aqui Legend of Zelda, nós podemos citar aqui Final Fantasy, podemos citar aqui God of War,
podemos citar aqui Counter-Strike, né? Que são jogos que foram aclamados, né, por seus jogadores e tem aí e tem muita aceitação no mercado hoje em dia, né, pessoal? Cara, segundo Isaacson, o autor da biografia de Steve Jobs, que foi o fundador da Apple, então o grande gênio da Apple, ele dizia nunca ter se preocupado com o consumidor ao criar um produto. Ele sempre procurou criar a necessidade de uso desse produto, né? Então, é muito dessa questão de desejo ou necessidade. Então, às vezes, a pessoa ela nem precisa de um jogo, mas ela tem a necessidade de jogar aquele jogo. Por isso que, hoje em dia, existem vários jogos, né, que são viciantes, que são viciantes, né? São jogos bem simples, que são bastante viciantes, são jogos que têm uma intensa competitividade, né? E hoje é muito difícil nós termos um jogo offline, né? Então a maioria dos jogos hoje em dia ele se baseia, o ponto focal dele, o ponto mais forte dele, ele se baseia basicamente aí no jogo online, né? Então, até mesmo hoje nós temos esses jogos de Battle Royale, que são jogos bastante famosos hoje em dia, né? Porque fazem bastante sucesso também. Então é interessante analisar, né, essas situações, pois as ações de um gênio nem sempre são compreendidas, né? Então o próprio Steve Jobs ele viveu períodos difíceis em sua carreira, quando suas ideias não eram consumidas pelas pessoas. Então o Steve Jobs ele também teve uma fase aí onde a ideia dele não era tão compreendida assim, né? E só depois de um tempo as pessoas começaram a compreender aí quem era o Steve Jobs. Tá certo, pessoal? Então vamos analisar a situação da Atari, né? Não sei se vocês conhecem, mas a Atari, que é uma grande produtora de jogos, né? Ela foi pioneira aí, né, na produção de jogos de videogame, né? E eu acho que pessoas do início dos anos 80, finalzinho dos anos 90, vão se lembrar da Atari, né? Então, uma precursora, né, no ramo de produção em massa de jogos para videogames e fliperamas. Observamos que o consumidor não sabe necessariamente do que precisa. A empresa começou a produzir milhares de jogos simplesmente porque eles tinham um bom retorno, mas que a qualidade do jogo será validada pelos jogadores. Então, hoje em dia é muito comum as pessoas julgarem o jogo pelo gráfico, né? Então, se o gráfico ele não está um gráfico muito bom, as pessoas elas já têm aquela repulsa ali de jogar aquele jogo. Então hoje, gráfico conta muito, né? O gráfico ele conta bastante com o jogo. Outra coisa que chamava muita atenção também nos jogos era a história do jogo, né? Hoje não faz nem tanta diferença porque o foco hoje do jogo é online. Ele não é mais arcade que nem era antigamente, né? Então hoje, outra característica de jogos digitais que praticamente foi se perdendo muito é a questão do que? A questão da jogabilidade do jogo em offline. Porque hoje em dia tudo é online. E outra, a dificuldade de você poder equipar os seus personagens ou algo do tipo. Então antigamente a gente tinha que desbloquear um código para desbloquear alguma roupa, alguma arma de algum jogo. Hoje a gente compra. Então a gente comprando, onde a gente já equipa o nosso personagem, né? Então, situações como podem levar ao fechamento de grandes empresas, né, devido ao pouco cuidado com o produto que é oferecido ao consumidor, que foi um caso aí da Atari, né, que eu vou falar mais pra frente aí pra vocês, tá certo? Então, parte do conceito de criação do jogo, da demanda, pode ser incorporada ao processo de criação de um jogo digital, pois é preciso criar a necessidade do jogador de jogá-lo, porém para que isso ocorra, a equipe desenvolvedora ela precisa conhecer bem o que pode ou não chamar a atenção de um jogador. E o mais importante nesse processo é que os desenvolvedores e demais pessoas envolvidas sejam jogadores também, para saber como os jogadores em geral pensam. E aí então, no caso, a gente pode observar, né? Opa, passei aqui um pouquinho. Então a gente pode observar, né, que Steve Jobs dizia para não se preocupar com o cliente, mas ele se inspirava em si próprio para criar seus produtos, ou seja, criava aquilo que ele desejava ter, ou seja, ele mesmo visava o futuro, né? E a gente sabe que
dessas tecnologias maravilhosas que Steve Jobs criou, né, a gente utiliza muita coisa até hoje. Então, deixa eu falar um pouquinho para vocês aqui referente a características de jogos digitais. Então, no processo de criação de um jogo, deve-se ampliar essa ideia, de maneira que procure pensar em um jogo que faria você gastar o seu tempo livre com ele. O ideal é pensar em um jogo que lhe interesse, então independente do gênero, como luta, esportes e etc. Ou seja, você tem que pegar um jogo e você tem que pensar da seguinte questão: eu jogaria esse jogo a tarde inteira? Eu perderia tipo minha tarde inteira só para jogar esse jogo, só para tentar salvar esse jogo, né? Então, jogos que eu vejo que fizeram muito sucesso porque tanto a história e a jogabilidade faziam com que a pessoa ela quisesse jogar, são jogos aí como, por exemplo, Mortal Kombat, são jogos como GTA V, Red Dead Redemption, né? Que são jogos aí como pode dizer, de campanhas, né? Que fazem a pessoa aprender ali a atenção, né? Outro exemplo também é o God of War, né? Que são tipos de jogos que são de fases, né? São campo aberto, né? Você tem ali quase a independência completa com personagem, né? Que fazem você prender a sua atenção muito tempo. Então, jogos contemporâneos demandam ainda muita liberdade, né? A de escolher com quem e aonde jogar. Em um mundo cercado pelas possibilidades das redes da internet, então a liberdade de um jogo também envolve permitir ao jogador jogar sozinho, com grupos físicos, no caso presenciais, ou com grupos virtuais, que são as famosas partidas online, né? Então, já ouvi falar muito que o modo história do GTA, para vocês terem uma ideia, é um modo história muito incrível, muito legal. Só que o modo online dele é melhor ainda. Tanto que tem muitas pessoas que dizem que o modo online do GTA é bem melhor do que o modo história dele. A internet ela ampliou muito a capacidade de se trocar informações sobre determinado conteúdo. A diferença é que propaganda boca a boca de um jogo ocorria de forma quase artesanal há algumas décadas, enquanto a internet gera uma demanda de milhares ou milhões de visualizações em questão de minutos ou horas, né? Antigamente a gente tinha que ir em locadoras para alugar uma fita. Então a gente ficava sabendo que o Super Mario World era bom, por quê? Porque uma pessoa alugava essa fita era boa, ela tinha que devolver no outro dia, e aí o seu amigo ia lá e alugava essa fita. Então é assim que as pessoas elas tinham certeza que o jogo era bom, através de revistas, né? Então tinham revistas que tinham detonados falando sobre os jogos, né? Detonado era como se fosse o local onde a gente via como que era a jogabilidade do jogo, se tinha alguma coisa secreta, se tinha algum código para esse jogo. Então as revistas elas vinham com esses detonados para explicar um pouco para a gente como que eram esses jogos, né? O jogo ele deve ser pensado em relação à gama de potenciais jogadores, a liberdade que eles têm de aderir ou não ao jogo e as consequências dessa adesão. É possível, portanto, perceber que ampliamos os espaços nos quais a liberdade do jogo deve ser pensada, para que você se desenvolva como um desenvolvedor de qualidade. Ou seja, existem nichos para jogos também. Então existe aquele pessoal que adora RPG, existe aquele pessoal que tem uma tendência a jogos de luta, outro pessoal que tem uma tendência a jogos de corrida, outro pessoal que tem uma tendência a jogos relacionados a esportes, né? E aí você vai em cada canto do mundo. Então, por exemplo, aqui no Brasil faz mais sucesso o futebol, mas lá nos Estados Unidos nós temos o basquete, com a NBA, nós temos a NFL, né? Que muitas das pessoas aqui do Brasil nem sabiam que existia um jogo de NFL, mas existe, né? Jogos de luta, como aconteceu um hype no ano de 2010 com a ascensão do UFC, com a ascensão, né, da luta MMA, né? Que antigamente nos anos 90, essa ascensão do MMA, ela era o WWE de antigamente, né? Então, os jogos de WWE eles faziam bem mais sucesso que hoje, né? Então, jogos de luta de rua também
tinham bastante. O próprio The King of Fighter, que foi uma das franquias que foram mais lembradas, né, nos jogos de fliperama, na verdade. Então a liberdade no jogo também envolve as possibilidades, né, de construir cenários e personagens e customizar e elaborar produtos com a cara do jogador. Dependendo do jogo, é possível até mesmo criar regras próprias, ou seja, nós temos aí os exemplos aí do The Sims, né, que a gente cria a nossa casa, a gente tem uma vida ali, né. Nós temos os jogos de Battle Royale, que é o Fortnite, o Free Fire, onde você cria seu personagem, onde você coloca suas roupas, onde você pode criar cenários. Falando em criar cenários, nós também temos aí o jogo do Minecraft, que também é muito jogado hoje em dia, né. Nós temos o LoL, que também é muito jogado hoje em dia também, né. E aí, pessoal, eu vou passar também um pouquinho também para vocês sobre a história dos videogames, né? Então, aqui nesse slide a gente pode ver basicamente aí videogames que particularmente fizeram parte da minha infância, né? Então nós temos ali o GameCube, temos o Atari, nunca tive a oportunidade de jogar o Atari, né? O PlayStation 2, tanto o Fat quanto o Slim. Nós temos o Brown Box aqui do lado, nós temos um Xbox, Master System, Nintendo 64, Sega Saturn, o Odyssey, né? Temos acho que os dois mascotes mais queridos dos videogames, que é o Super Mario Bros. E o Sonic, né? E o Super Famicom, né? Que posteriormente virou o Nintendinho, né? O famoso Super Nintendo, beleza? Então vamos lá. Então, pessoal, para muitos, o primeiro jogo eletrônico da história foi desenvolvido em 1962 por Slug Russell, Wayne Whittanen e Martin Gretze, que eram colegas do MIT, que era o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, né, nos Estados Unidos, com o fim de criar um jogo para as horas vagas, né? Então os estudantes idealizaram um jogo de batalha especial capaz de rodar nos arcaicos computadores DEC PDP-1. E foi assim que surgiu, e foi nessa tentativa de passar o tempo no dia a dia, que surgiu um jogo chamado Space War, tá certo? Então, esse jogo aqui é o Space War, que foi lançado em 1962, né? Posteriormente, ele virou o Asteroids, né? Não sei se vocês já assistiram o seriado de Turma do Chris, quando ele tá jogando Asteroids, né? Então, o joguinho do Asteroids do Chris, ele era muito parecido com isso aqui, tá? A gente pode ver. Como eu disse, nós estamos no ano de 1962. A interface gráfica, ela não é tão requisitada nesse momento, mas até mesmo por um leigo pode ver que é basicamente o espaço, né? E aonde é uma nave espacial que está golpeando, né, com tiros algum objeto não identificado, né? Algum OVNI ou algo do tipo, não é verdade? E aí, pessoal, a gente vai falar de um cara que, meu, teve muita participação em criação de jogos digitais, que foi Ralph Baer, né? Em 1968, ele teve um importante capítulo na história do videogame. Então, por meio da figura do alemão erradicado nos Estados Unidos, Ralph Baer, após ter se formado em engenharia eletrônica e trabalhando em diversas empresas de rádio e TV, Baer teve a brilhante ideia de criar um aparelho capaz de rodar jogos eletrônicos por meio da televisão, tá? Então, basicamente, esse é Ralph Baer aí numa das televisões aí, querendo, né, jogar o videogame que ele mesmo criou, né, que é chamado de Brown Box. Então, ao fato foi grande importância para o futuro dos games, pelo fato de que, até aquele momento, os jogos só rodavam nos computadores e o processo dos mesmos era restrito a pequenos grupos de estudantes universitários. O alemão desenvolveu e patenteou um aparelho chamado Brown Box, capaz de rodar diferentes tipos de jogos. Fato que tornou Ralph Baer como o pai dos videogames. Tá? Então, basicamente essa caixa de madeira aí, que tá do ladinho aí do seu monitor, era basicamente o videogame. E se você for ver lá atrás, ali eram os controles, tá? Então os controles eles não eram tão convencionais como os de hoje, né? Mas esse foi o início, né? Então o Ralph, ele basicamente foi um pioneiro aí no mercado de videogames.
E aí, em 1972, né, então já deu uma evoluída bacana, né, não tanto quanto hoje, mas deu uma evoluída bem legal. E o primeiro console comercializado da história foi o Odyssey, né, que foi elaborado pela empresa Magnavox em 1972, nos Estados Unidos. O aparelho foi vendido no Brasil mais tarde, no final da década de 70, fabricado pela Philco e pela Ford, né? O console ele ficou conhecido como telejogo, o qual basicamente consistia em traços que subiam e desciam para rebater um determinado quadrado. Não sei se vai ter uma imagem aqui. Ah, não teve uma imagem, mas não sei se vocês já viram aquele joguinho que fica com determinados traços assim, parecendo aquele ping-pong, que fica uma bolinha aqui, aí você tem que rebater a outra ali, tá? Então isso basicamente era o Odyssey. Pode ver que a carcaça desse videogame, se você for ver no monitor, ela parece não ser de madeira, então ela já é um pouco mais plastificada aí pelo modelo que nós já estamos acostumados a conhecer. Tá certo, pessoal? Um pouco depois do lançamento do Odyssey, surge um fenômeno que particularmente mudou a história dos videogames. Então acho que foi a partir daí que o conceito de videogame foi visto de outra forma, né? Então, basicamente, o Atari 2600, né, projetado por Nolan Bushnell e lançado em 1978 nos Estados Unidos e em 83 no Brasil. Então, como vocês sabem, né, a potência americana sempre lançou os videogames primeiro, depois esses videogames foram trazidos para cá. Então, depois de 5 anos aí, o Brasil recebeu esse console, né, que é considerado um símbolo cultural dos anos 80, né? Então, um verdadeiro fenômeno de vendas, tá certo, pessoal? Então, Pac-Man era um dos jogos mais populares e até hoje, né, um dos jogos mais populares, então não tem como a gente falar de jogos sem falar de Pac-Man, não é verdade? E aí, bacana também foi o início da Nintendo, pessoal. Quero pegar uma aula só para falar aqui de Nintendo também, vou só dar uma palhinha aqui para vocês. Então, mesmo com todo esse sucesso, a Atari passou por sérios problemas financeiros durante a década. Então, como eu disse em alguns slides atrás, a Atari ela tinha um problema que era assim, ela não estudava o público que ela tinha. E isso particularmente deixou o videogame e os jogos a desejarem. Só que o que aconteceu? Ao mesmo tempo em que a empresa japonesa Nintendo começava a erguer seu império. Então, antes de Nintendo, né, ele era muito conhecido como Super Famicom. Então, o seu primeiro sucesso de vendas foi o console Famicom de 8 bits, né, o qual foi rebatizado de NES, que é Nintendo Entertainment System, né, que é o famoso Nintendinho, né. Sob essa plataforma foram feitos jogos famosíssimos como Mario e Donkey Kong, por exemplo. Então, esse foi um dos primeiros jogos aí onde o Kong, né, e o Mario foram apresentados aí a esses públicos, na verdade. E como vocês podem ver ali também, o logo ali da Nintendo lá embaixo, você pode ver que esse era um jogo próprio para arcade, no caso para fliperamas, né? Então você muito provavelmente via bastante esses jogos, é claro, depois em videogames, mas inicialmente em arcades, tá? Enquanto a Nintendo crescia e se consolidava como a maior do mundo dos games, a Sega, que também é uma outra empresa muito boa, né, fez grandes sucessos aí, também se desenvolvia para concorrer com o Nintendo. A empresa ela lançou o conhecido Master System, né? Ou seja, então enquanto a Famicom ela estava ali lançando jogos e lançando muitos jogos ali famosos, né? O Master System ele também veio com tudo. Na verdade, ele tentou vir com tudo, na verdade. Então, um dos jogos que eu particularmente já joguei acho que eu tenho até a fita do Mega Drive, que é o Hang-On no Master System 1985, tá? Então, era um joguinho de corrida, né? De motos, que era muito legal, né? Não comparado com o Exército Bike de NT64, mas dá para o gasto, né, gente? Porém, sabendo que não iria ultrapassar a Nintendo na guerra dos 8 bits, se viu obrigada a direcionar seus esforços na criação de um novo console de 16 bits, ou seja, o Master System foi um videogame que ele foi bastante apresentado
para tentar bater de frente com a Nintendo. Lembrando, na época do Master System, eles tinham um personagem que eles queriam colocar como se fosse o embaixador do videogame, na verdade, assim como tem muitos. E eles colocaram Alex Kidd, que era uma das franquias que estava tentando bater de frente com o Mario, mas infelizmente não deu tão certo assim. E aí o que aconteceu? O Mega Drive, que foi um dos lançamentos também, esse eu tive, né? Não tive a oportunidade de ter um Master System, mas eu tive um Mega Drive. Eu tive um Mega Drive 3, pra vocês terem uma ideia. Então eu tive o Mega Drive 3 e esse Mega Drive ele vinha com a proposta do que? Do Sonic, né? Que é o ouriço azul que corria pelos campos aí, sempre ali em busca de derrotar o seu vilão, o Dr. Robotnik, né? Não sei se é esse mesmo. Eu ia falar Sputnik, mas eu estaria dando uma gafe aqui, gente. Então, pessoal, a líder Nintendo obviamente entrou na disputa, na verdade, e lançou um dos maiores sucessos de toda a história do videogame, que eu tenho a honra, né, de ter um desse, que é o Super Nintendo, né? Que é um dos clássicos episódios de batalha de consoles. Então enquanto hoje a gente vê muito a batalha dos videogames, que é o quê? Que é aquela questão de ou você é sonista, ou você é Microsoft, né? Ou você é Xbox, ou você é PlayStation 4. Antigamente nós tínhamos a briga de Nintendo e Sega, né? Então enquanto o aparelho da Sega tinha mais jogos, o da Nintendo era o mais avançado e possuía melhores gráficos. Afinal, quem nunca ouviu falar na disputa entre Mario e Sonic, Nintendo e Sega, respectivamente, né? Então, a Sega ela lançou muito jogo porque a maioria dos jogos do Master System passaram pro Mega Drive. Então, o Master System tinha jogos. Desculpa, o Mega Drive tinha jogos do Master System e propriamente do Mega Drive. E o Super Nintendo, o que acontecia? Ele tinha um poder um pouquinho mais. Um poder de processamento melhor, tanto que o Super Nintendo ele era um videogame que ele era baseado em 32 bits, para vocês terem uma ideia. Já o Mega Drive ele foi lançado inicialmente em 16 bits, né? Então aqui são jogos que fizeram muitas batalhas, então eu acredito que o Sonic foi um dos melhores jogos que o Mega Drive lançou, até mesmo porque os gráficos eram muito bons, eu fico de parabéns. E, não muito menos importante, a franquia Super Mario World, ela ultrapassou barreiras, né? Então quem tinha a fita do Super Mario World era rei, né? E aí o que aconteceu? Após esta longa competição, né, que perdurou ali até mesmo nos anos 90, início dos anos, o finalzinho dos anos 80, né, início dos anos 90. Então o que aconteceu? A Sony, que também é uma marca muito forte, ela entrou uma nova forte no corrente do mundo dos games. E aí ela lançou, né, ela lançou um novo caminho para o videogame. Por quê? Porque a Sony ela já chegou no mundo dos videogames, mas ela chegou no mundo dos videogames já com um videogame com um CD, que era totalmente novidade antigamente. Então, enquanto o Mega Drive, enquanto o Super Nintendo eles tinham fitas, né? Que no caso o que é uma fita? A fita nada mais é do que um chip, né? Um chip que vinha acoplado ali a uma carcaça de plástico em que você colocava no videogame para poder fazer a leitura do jogo. E aí a Sony ela veio com essa ideia de dispositivo óptico justamente para quê? Para que a leitura do jogo fosse melhor, né? Tanto que um CD, na verdade o que acontece? Num jogo ele tinha basicamente o que? Ele tinha kbytes de espaço para acoplar o jogo, porque querendo ou não o jogo ele era colocado nas linhas de comando. Já no CD você tinha aí 700 megabytes justamente para você poder trabalhar aquele jogo, fora que o PlayStation 1 ele veio com a novidade do memory card, né? E aí o que aconteceu? Naquele mesmo momento, a Sega, ela viu que a Sony, ela estava tentando fazer alguma coisa parecida, né? E aí a Sega, ela lançou o seu videogame de 64 bits, também com mídia óptica, que no caso, ou seja, também com CD, que é do Sega Saturn, né? E a Nintendo, ela surpreendeu todo o mundo anunciando o Nintendo 64.
Porque o Nintendo 64, ele na época era o primeiro videogame que vinha vinha com 64 bits e já vinha com um conceito também de save de jogos, porque o controle do Nintendo 64 ele também vinha com um memory cardzinho também, tá? Então, só para vocês terem uma ideia de como que eram os gráficos, né? Então lá em cima a gente tem ali o Super Mario 64, que também foi muito sucesso, e ali embaixo nós temos ali o Sonic 3D, que era um jogo que era feito para Sega Saturn. Então vocês podem ver, ver a diferença gritante entre 32 e 64 bits, né? Então 32 bits vindo do Sonic e 64 bits vindo do Mario, né? Outro importantíssimo fato foi o lançamento, né, como eu tinha falado, do PlayStation na Sony. Que por possuir uma grande biblioteca de jogos se tornou líder de vendas e bateu a incrível marca de 100 milhões de consoles vendidos, ou seja, o custo-benefício de um CD era bem mais em conta de um custo-benefício de uma fita, até mesmo hoje, né? Então hoje é muito raro a gente achar fitas, né, de videogame, mas hoje é muito comum, é mais fácil a gente achar um CD do que um próprio jogo dito. Tanto que, querendo ou não, hoje a gente pode colocar 3, 4, 5, até 10 emuladores num DVD, né? E o Crash, que também é um sinônimo, né, de vendas, né? Então, enquanto o carro-chefe da Nintendo é do Mario, nós temos ali essa raposinha maravilhosa que, meu, ela deu muita franquia aí pro PlayStation, que a franquia Crash Bandicoot, meu, ela foi ótima, né? Por ser recente e penúltima geração dos videogames, também é conhecida mesmo pelas crianças, né? O bem-sucedido PlayStation 2, né, da Sony, lançado em 2000, né? Então, o qual continuou a história de sucesso, ou seja, o PlayStation 2 foi a continuidade do PlayStation 1 e assim vai para PlayStation 3, PlayStation 4 e hoje nós estamos na era do PlayStation 5, tá? E eles evoluíram o formato também, né? E aí eles evoluíram da mídia do CD para o DVD, né? Então, a mídia do PlayStation 2, uma mídia original, aquela mídia dourada, né? Nisso também a Nintendo ela tentou bater de frente com a PlayStation, mas não deu certo. Mas a Nintendo ela ainda é muito forte com o nicho de videogames portáteis, né? Por quê? Porque em paralelo aos anos 90 foi lançado um modelo que eu vou falar nas próximas aulas também, que é o modelo do Game Boy, né? Que é aquele videogame portátil, né? E aí no Game Boy a gente tem uma franquia maravilhosa, que é a franquia do Pokémon, que o foco era para jogos RPG, porque a Nintendo ela sabe fazer jogos RPG, então a Nintendo ela não perdeu o mercado, muito pelo contrário, ela ganhou bastante mercado. Então no Japão, se você tem Nintendo, você tem um videogame nacional, na verdade você é bem aceito lá. Na verdade as pessoas jogam bastante o Nintendo, né? Não que não joguem o PlayStation 5, mas PlayStation 5 e Nintendo lá com os portáteis tá fazendo bastante sucesso, né? Contrário do GameCube, que não fez tanto sucesso assim. O GameCube ele foi meio que a evolução do Nintendo 64, mas até aí já não fez sucesso. Mas se por um lado o GameCube não fez sucesso, o Game Boy Advance, Game Boy Color, Nintendo Wii, né, já fizeram bem mais sucesso que eles. E não menos importante, nós também temos ali também a Microsoft, que também entrou no mercado de videogames com o Xbox, né, tentando bater de frente com a Sony. E a mais recente geração de consoles se resume a 3 lançamentos das mesmas fabricantes, que no caso que eu já tinha citado algumas ali para vocês. Então nós temos o PlayStation 5 da Sony, nós temos o Wii U, que é o portátil, que é o atual portátil aí da Nintendo, e nós também temos o Xbox One X, né, que é o mais recente, que de fato o mercado dos games cresce a cada dia. Fechou, pessoal?